Olá, meus amigos. Estamos aqui hoje, o professor Pablo Arruda, Direito Empresarial, e eu, professor Alexandre Flecha, de Direito Processual Civil, para falarmos sobre um tema bastante relevante, sobre o qual uma recente decisão do STJ balançou o meio jurídico com relação a esse assunto. Vamos falar sobre competência e, especificamente, dentro de competência, sobre a prevenção do juízo em caso de ações correlatas. Essas ações são correlatas pela conexão ou pela continência. Em regra, quando eu tenho ações conexas ou continentes, elas devem ser reunidas no mesmo juízo, por força do artigo 105 do Código de Processo Civil. E qual juízo deve ser o competente para julgar as duas ou mais ações conexas ou continentes? Isso depende de onde as ações estão tramitando. Se elas tramitarem no mesmo juízo, na mesma comarca ou na área federal, na mesma seção judiciária, será competente o juízo que proferiu a primeira decisão determinando a citação, que é a previsão do artigo 106 do Código de Processo Civil. Por outro lado, se essas ações conexas ou continentes estiverem em comarcas ou seções judiciárias diversas, será prevento, para julgar as duas ou mais ações, o juízo que realizar a primeira citação válida. No âmbito do direito empresarial, existe uma exceção e, recentemente, o STJ criou uma outra exceção, que, na minha opinião, é excepcionalíssima. E, para isso, eu trago o professor Pablo Arruda, de Direito Empresarial, para discutir o caso com vocês. Professor Pablo? Obrigado, Flecha. Bom, queridos, conversávamos aqui no escritório e também no seio do Instituto IBDN, Flecha e eu, sobre a questão de competência em matéria falimentar e recuperacional. A primeira exceção que se observa na matéria falimentar e recuperacional é prevista no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação e Falência, mais precisamente no artigo 6º, parágrafo 8º. Lá, o juízo que recebe por distribuição uma inicial de falência ou de recuperação judicial se torna prevento para o julgamento e apreciação de eventuais outros pedidos de falência ou de recuperação. Observem o detalhe da diferença que talvez não tenha ficado tão claro. A prevenção é estabelecida pela distribuição e não pela citação válida ou pelo despacho inicial positivo, como as regras que o professor Flecha acabou de explicar para vocês com qualidade. Na verdade, aqui a prevenção, repito, é fixada pela mera e pura distribuição. Mas o case, e isso que eu acabei de falar é uma questão legal, literal, o case que o STJ nos ofereceu com um julgado publicado no informativo 504 da Corte, chama muita atenção e coloca arrepios nos processualistas. Isso porque é uma situação em que foi fixada uma prevenção para uma comarca, e não precisamente para um juízo, mas para uma comarca, em que não havia, naquele momento, nenhum juízo competente processando qualquer ação. Sim, pode parecer muito estranho a criação, o estabelecimento de uma prevenção sem um juízo que estivesse atuando com a competência na primeira ação distribuída ou com o CITES ou com o despacho citatório positivo. E, bem, na verdade, a situação é realmente ímpar. Havia uma sociedade, que eu vou chamar de Sociedade 1, e aqui os foros que eu vou citar são exemplificativos, tá? Uma sociedade que eu vou chamar de Sociedade 1, que tem, na verdade, seu principal estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro, e nós temos que lembrar que, segundo o artigo 3º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, a competência não é necessariamente o juízo da sede, mas sim do principal estabelecimento, que é o local onde o devedor concentra a sua administração e onde ele realiza seus principais e mais volumosos negócios. E então, o juízo competente para eventualmente processar falência e recuperação dessa Sociedade 1 haveria de ser o juízo do Rio de Janeiro. Acontece que um credor dessa Sociedade 1 ajuizou em face dela um pedido de falência. O fez, por exemplo, na comarca de São Gonçalo. Juízo absolutamente incompetente, lembrando, aliás, que a competência falimentar é competência absoluta. E isso o Flecha vai voltar daqui a pouco para que a gente possa comentar, então, o outro julgado. Então, ajuizou o pedido de falência em face de Sociedade A no juízo absolutamente incompetente. Enquanto aquela questão era discutida no juízo de São Gonçalo, as sociedades 1
esta que eu acabei de dizer, que é RENA Ação Falimentar, e outras duas sociedades, que eu vou chamar de sociedades 2 e 3, formadoras de um grupo econômico, resolveram ajuizar para o grupo inteiro um pedido de recuperação. Problema: a sociedade 1, como eu disse, sediada e com principal estabelecimento no Rio. Sociedade 2, com principal estabelecimento na cidade de São Paulo. E a cidade 3, com principal estabelecimento na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E aí a pergunta é: onde o grupo econômico formado por sociedade 1, 2 e 3 deve ajuizar seu pedido de recuperação, considerando que, 1, elas não têm, entre elas, uma unicidade de principal estabelecimento, e 2, já há um pedido de falência correndo em face de uma delas no juízo de São Gonçalo. E aí o STJ, nesse julgado publicado no informativo 504, decidiu que haveria competência ao juízo daquela contra quem primeiro foi ajuizado um pedido de falência, qual seja a sociedade 1, que tem principal estabelecimento no Rio de Janeiro. Mas e o fato de ter o pedido de falência ajuizado em São Gonçalo? Não afasta a competência por prevenção do juízo da comarca do Rio de Janeiro, já que o juízo de São Gonçalo é absolutamente incompetente e, portanto, para ele não poderia ser fixada uma prevenção de sorte a atrair a competência da recuperação do grupo econômico. E aí entendeu o tribunal que, em havendo grupo econômico com sociedades com principais estabelecimentos em juízos diferentes, e contra uma delas havendo já uma ação falimentar em curso, prevalece o foro realmente competente para processar e julgar falência e recuperação da primeira sociedade contra quem se ajuizou pedido de falência.